Mas eu sou o Sérgio do Bocage, eu trabalho na TV Brasil desde 81, já há 27 anos, mas comecei minha carreira no Jornal dos Esportes em 81, né, há 27 anos exatamente. Sou torcedor do Flamengo, declarado, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, mas é curioso que no início da minha profissão sempre havia essa questão de se dizer que o jornalista é imparcial. Mas o jornalista esportivo, ele, para trabalhar nessa divisão do jornalismo, vamos falar assim, evidentemente que ele tem que gostar de esporte, tem que gostar de futebol. Porque senão ele optaria por uma editoria de economia, uma editoria de geral, alguma outra coisa assim. Então dizer que não torce por clube nenhum, eu não acredito, sinceramente, que um jornalista que trabalhe na área de esporte não tenha uma paixão, uma queda por um clube de futebol. No início eu até não gostava muito de assumir esse meu lado de torcedor do Flamengo, mas uma vez trabalhando ainda pelo Jornal dos Esportes lá na Gávea, alguns chefes de torcida me chamaram para conversar tal, e falaram: poxa, mas por que você não assume que é Flamengo? Todo mundo fala, o Washington Rodrigues, por exemplo, sempre disse que é torcedor do Flamengo, as pessoas respeitam. E eu comecei a pensar nisso e disse que realmente não havia necessidade de continuar não me dizendo torcedor do Flamengo, porque não afetaria em nada o meu trabalho. E por incrível que pareça, a partir do momento que eu me declarei torcedor, até os outros torcedores de outros clubes passaram a confiar mais, a escrever mesmo, dizendo: eu sei que você é Flamengo, mas o Vasco é assim assado, o Fluminense tem isso, tem aqueles outros problemas, porque o torcedor passa a se identificar e a confiar mais em alguém que efetivamente se declara como um torcedor. Isso, mas a gente está aqui para falar do Flamengo, então eu acho que o grande adversário para mim é o Botafogo, né? É um time que na minha juventude, na minha infância mesmo, eu vi ganhar do meu por 6-0, e eu vi ao longo de muitos anos na escola, eu estava no Pedro II, as pessoas ficavam: o Botafogo ganha de 6-0, 6-0, até que finalmente veio a devolução com aquele gol mágico do Andrade, e aquilo para mim foi uma das maiores alegrias que eu vivenciei como torcedor do Flamengo. Já era jornalista na época, estava iniciando no Jornal dos Esportes, e uma outra grande emoção, título mundial, sem dúvida alguma, Libertadores, mas foi os 6-0 e o gol do Pet no tricampeonato exatamente em cima do Vasco, que é um grande rival, um grande adversário. A melhor coisa do mundo é a gente ganhar do adversário mais forte. Com relação à torcida, não há dúvida que é a maior torcida do mundo em quantidade, em emoção, em alegria, animação, vibração, energia. Muito embora eu acho que às vezes fica devendo um pouquinho. Já vi a torcida do Flamengo em maior número no Maracanã e ficar calada diante de outras torcidas bem menores. E eu acho que a gente podia ser um pouco mais aguerrido. Mas não há dúvida de que no momento em que se precisa da torcida do Flamengo, a gente está falando aqui poucos minutos, poucas horas antes do jogo Flamengo Atlético Mineiro, o Flamengo vai bater um recorde de público no Maracanã de novo, e a torcida marca presença, vem para a festa, vem torcer, vem apoiar, vem gritar, e eu acho que esse é o grande diferencial do Flamengo com relação a qualquer outro clube no mundo. Por isso, raça, amor e paixão é uma verdade, e uma vez Flamengo, sempre Flamengo é o lema que a gente deve levar no coração para sempre. Essa mística não é daquela época, né? É de épocas anteriores, né? Eu acho que a mística do Flamengo foi construída ao longo de toda a história do clube, e não é por conta dessa geração de ouro dos anos 70, 79, 80, né? Não é por conta disso. Na verdade, a torcida do Flamengo é grande lá no passado, na época da Gaitinha ainda, né? Do Ari Barroso, e Rádio Nacional que difundiu o nome Flamengo pelo Brasil inteiro. E isso fez com que o Flamengo crescesse em todas as partes do país e também aqui no Rio de Janeiro. Então essa mística não é de agora, né? A torcida do Flamengo empurra o time de longa data. A mística não se constrói em um simples campeonato, uma simples geração de jogadores, né? Mas eu já vi muitas vezes a torcida virar o jogo mesmo para o Flamengo, mas já vi também a torcida prejudicar muito o time no sentido de perseguir demais, exigir demais. Você vê hoje em dia mesmo, quando tem um jogo mais tranquilo, parece que é mais difícil
porque a torcida vem em tão grande número, com tanta vontade de vencer, que parece que aquilo passa para o time se acomoda, a gente vai ganhar, o time se deixa levar pela torcida e acaba se complicando. E aí o jogo mais difícil é quando o Flamengo consegue a vitória mais expressiva. Boa pergunta. O Flamengo e a América do México pela Libertadores não foi uma tragédia, foi um vexame. Tragédia foi perder para o Santo André. Acho que ali foi um grande tropeço do Flamengo, né? Que não dava, todo mundo esperava, tal, mas talvez empurrado, levado por toda a emoção, a certeza da vitória contra um time teoricamente pequeno, menor, né? Acho que ali foi um momento muito triste. Eu não sou de guardar tristeza, não. Tudo na minha vida eu sou muito positivo, eu procuro ver coisas positivas nas derrotas. As derrotas são lições, né? São aprendizados que nós temos, Deus nos ensina isso, a gente tem sempre que buscar um lado positivo na coisa, tudo na nossa vida acontece pela vontade de Deus, então tudo tem o seu motivo. Então eu não sou de guardar tristeza, de pensar em derrota, eu gosto mais das vitórias. O gol do Pet, fantástico, 6-0 o gol do Andrade, fantástico. Vamos pensar em alegria. O gol do Rondinelli também foi... O gol, como é que eu ia esquecendo o gol do Rondinelli? Eu tava ali na diagonal do escanteio, né? O gol do Rondinelli, imagina, eu era garoto de 78, né? Pô, tinha 16 anos, 17, ia fazer 17 ainda. Essas coisas que têm que ser lembradas. Exatamente, são essas coisas que têm que ser lembradas e não as derrotas. As derrotas servem como lição, a gente esquece, vida que segue. Agora, se eu tivesse que citar uma, que eu me lembre assim, seria essa da Copa do Brasil. De agora? Não, sem dúvida, ano passado era muito mais difícil, ninguém imaginava aquela arrancada que acontecia. Aquilo é um marco, aquilo é uma vitória, aquilo é um símbolo do Flamengo, né? Aquela arrancada que aconteceu ano passado e que a gente está tentando repetir agora esse ano. Mas eu adoro quando o Flamengo está sendo criticado, está sendo escorraçado, porque aí é a vitória, a glória é muito maior, né? Exatamente. Eu adoro quando chamam o Flamengo de cavalo paraguaio, por exemplo. Eu já escrevi, o cavalo paraguaio entrou no páreo de novo, o cavalo paraguaio chegou no G4. Deixa o cavalo paraguaio, e aos pouquinhos é melhor ser cavalo paraguaio do que mula manca, né? As mulas continuam mancando lá atrás, continuam sem conseguir chegar, vai lá, volta, mas está mancando. E o nosso cavalo paraguaio está indo. O que eu disse foi o seguinte: o Flamengo não é cavalo paraguaio. O Flamengo trocou de jockey. Teve que se adaptar ao novo jockey que montou, né? Tinha um jockey bom, mandaram embora, né? Marcinho, Renato Augusto, saíram, até o Souza, né? E agora tem outros jockeys comandando o cavalo. Mas deixa o Flamengo lá, deixa escorraçar. O Flamengo gosta de se escorraçar. Vale dizer que o Flamengo é o único time do Rio de Janeiro que nunca esteve na segunda divisão e que nunca precisou de convite para jogar a primeira divisão. Outros já precisaram. Aliás, 2 já estiveram lá, dos grandes, né? Vamos falar dos grandes. Botafogo e Fluminense, historicamente, já se sabe que estiveram lá. Inclusive, o Fluminense está de visitante, né? De convidado na primeira divisão. E o Vasco, em 83, se não me falha a memória, 84, ficou lá embaixo no campeonato estadual, precisou de convite para disputar o Campeonato Brasileiro. Eu não sou muito bom de data, não. De data é o Roberto Assaf, ele sabe tudo. Eu não guardo muita data, não. Mas o Vasco precisou de convite para jogar a primeira divisão, né? Enfim, o Flamengo nunca precisou. Então, se há um clube de primeira divisão no futebol do Rio de Janeiro, esse clube é o Clube de... Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um bar.